Gente, agora nós vamos abordar um assunto sério. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a reportagem, tá? Nossa equipe tá aí resolvendo o probleminha do som que foi apresentado no vídeo. Mas agora eu quero chamar a atenção de todas as mulheres que nos acompanham. A violência contra a mulher, infelizmente, é muito comum em plenos dias de hoje. A Lei Maria da Penha, criada em agosto de 2016, vai fazer agora, em agosto, 10 anos. E ela veio como um socorro para que o agressor não fique impune. A lei recebeu esse nome em homenagem a uma senhora que se chamava Maria da Penha Maia Fernandes e que foi vítima de um caso simbólico de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela foi agredida pelo marido durante 6 anos. Em 1983, por 2 vezes, ele tentou assassiná-la. Na primeira vez, com uma arma de fogo. Deixou ela paraplégica. Na segunda vez, tentou um afogamento. O marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas 2 anos em regime fechado. Hoje, ela tem mais de 60 anos, tem 3 filhas e é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Infelizmente, o medo, a vergonha, a preocupação com os filhos ainda são barreiras, né? Para que muitas mulheres não denunciem, continuam caladas, sendo agredidas e às vezes por anos. Em alguns casos, muitas tragédias acabam acontecendo. E hoje, a nossa palavrinha para você que está em casa é justamente essa: denuncie, né? A gente tem uma lei que nos protege, é sobre essa lei que a gente vai falar hoje. Quero receber aqui o advogado Luiz Henrique Cirilo. Por favor, Luiz Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da presença, fique à vontade. Infelizmente, em plenos dias de hoje, né, Cirilo, a gente vê essa violência assustadora contra a mulher e, na maioria das vezes, o medo, a vergonha, a insegurança e, por pensar nos filhos, muitas acabam não denunciando, né? Exatamente. Infelizmente, ainda ocorre isso. Há esse preconceito, há essa posição machista, né, que é tomada e por receio, provavelmente, por medo de represália, por falta de apoio do próprio Estado, a mulher ela acaba deixando de denunciar. Quais as principais formas de violência contra a mulher, Cirilo? Nós temos inicialmente a característica aí é a violência física, onde há agressão, há uma violência contra a sua saúde ou a sua integridade. Mas nós temos outros tipos também de violência que ocorrem e às vezes esses dados não são levados à estatística criminal, que é, por exemplo, a violência psicológica, quando a mulher é levada à humilhação, à ridicularização. É um tipo também de violência. Nós temos a violência sexual, a mulher que é obrigada a praticar sexo, a mulher que é obrigada a presenciar um sexo, a mulher que é proibida de tomar comprimidos para evitar uma gravidez. Então nós temos alguns tipos, algumas modalidades que às vezes não são denunciadas, como também a violência moral. A mulher que é ofendida através de uma calúnia, de uma difamação ou de uma injúria, crimes previstos no Código Penal. Então, todos esses tipos de modalidades acabam fazendo com que se enquadre hoje dentro da Lei Maria da Penha. Hoje a gente tem um número no Brasil inteiro que é 180 para as mulheres fazerem a denúncia. Cirilo, aquela pessoa que está nos assistindo, que está passando por essa violência, ou conhece alguém que esteja, né, e queira ajudar, onde que eu tenho que fazer essa denúncia, como fazer essa denúncia, né? Quem eu tenho que procurar? Tem o telefone, 180, mas de repente na minha cidade, quais são os órgãos? Delegacia da mulher, né? Onde eu tenho que ir? Isso. Inicialmente nós temos que procurar a delegacia. Eu acho que é o primeiro passo. Nós temos algumas cidades que têm a delegacia especializada da mulher, mas não tendo ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para denunciar e fazer com que essa sua reclamação, essa sua denúncia, vire um boletim de ocorrência para que seja apurado e possivelmente o infrator responda sobre as penas da lei, né? Que haja um julgamento justo e, ao final, evidentemente, comprovado que haja uma exemplar punição para que haja uma maneira, com a divulgação dessa condenação, seja uma maneira de coibir, desestimular, né, a prática de outros crimes. Como essa lei protege a mulher, Cirilo? Porque
ela, de fato, ela precisa ter coragem para fazer a denúncia, né? É o companheiro, às vezes tem aquela relação de filhos em casa, a questão do medo, como a gente citou, mas quais são as proteções, né, oferecidas para aquela mulher que vai denunciar o marido e que muitas vezes é ele que mantém, inclusive, a casa? Ela recebe alguma ajuda nesse sentido do governo? Que de Sem, repente ela vai denunciar o agressor, que é o marido dela, e esse agressor que sustenta a casa, daí ela pensa nos filhos, mas quem que vai, né, pagar a comida, o arroz e feijão do meu filho, e acaba não denunciando? Como a gente percebe e tem de fato essa a proteção? própria lei, ela coloca um elenco de possibilidades de proteção à mulher. A retirada do convívio do marido, imediatamente do lar. Ela coloca a possibilidade, inclusive, da mulher sair daquela localidade. Por exemplo, se ela é uma funcionária pública, ela terá o direito de sair, de ser removida para uma outra localidade. Ela terá todo um aparato no sentido de informações sobre a situação do marido. Por exemplo, se ele foi recolhido a um estabelecimento, se ele vai ser colocado solto, ela tem a informação de quanto tempo antes ele será colocado solto para que ela possa psicologicamente se preparar. Então o Estado ele se preocupou e o próprio texto da lei ele prevê essa possibilidade de dar toda uma estruturação, de dar toda uma organização na vida dessa vítima para que ela possa continuar a criar seus filhos e há um aparelhamento de todo o Estado no sentido de oferecer essa proteção. Cirilo, a Lei Maria da Penha, ela também protege a mulher depois do término de um relacionamento? Porque tem umas que, inclusive, né, se separam, mas continuam recebendo agressão do ex-marido. A Lei Maria da Penha também protege nesses Também. casos? Ela não prevê, não existe a necessidade de um vínculo matrimonial. Nós temos, inclusive, a própria lei fala nesse contexto, que é a proteção à mulher dentro do contexto dessa agressão, seja no próprio contexto familiar ou numa situação íntima. Então, de namorados, por exemplo, quando há um convívio numa relação íntima, também há a previsão da aplicação da Lei Maria da Penha. Então, a lei é bastante abrangente. O que nós estamos notando é que, com o decorrer do tempo, nós estamos aproximadamente chegando a quase 10 anos que essa lei entra em vigor, né? E o índice da criminalidade, ela tem, apesar das estatísticas apontarem uma regressão, nós temos visto que a mulher ela tem começado, ela tem divulgado com mais frequência esses abusos. Isso é extremamente importante, mostra que o Estado deu mecanismos à própria mulher no sentido da divulgação, a proteção. As garantias individuais da mulher estão sendo preservadas no próprio texto da lei. Agora, nós temos algumas informações que há uma regressão nas estatísticas. Se você pegar de 2014 para 2015, há informações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, que houve uma diminuição das denúncias. Isso necessariamente não quer dizer que houve diminuição das agressões, porque muitas agressões não são levadas ao conhecimento da autoridade policial. Infelizmente, muitas não denunciam. Pelos motivos que você, com muita propriedade, expôs. Agora, o que nós temos que estimular é que haja realmente campanhas. Os estados, os municípios, a própria União, ela tem esse papel de divulgar. Eu acho que existem muitos lugares onde a mulher ainda não tem conhecimento da legislação, não tem conhecimento dos seus direitos. Os direitos humanos têm feito um papel importante dentro das OABs de todo o Brasil, no sentido de divulgar os direitos e garantias individuais do cidadão. E a mulher, evidentemente, está inserida. A própria Constituição Federal, em 88, ela trouxe em seu bojo uma ampliação de direitos da mulher, e isso faz com que ela tenha mais independência. Isso é a expectativa nossa, é que no futuro não muito distante haja realmente uma diminuição de estatística, não só pela falta de informação às autoridades, mas porque realmente haja uma melhor conscientização. Perfeito. Cirilo, nós recebemos aqui uma pergunta, ela pediu, claro, né, o sigilo, nós vamos manter aqui o nome. Agradeço a audiência e ela pergunta se ela pode fazer a denúncia, ela direto na delegacia, ou se precisa de um advogado, porque ela diz aqui que não tem condição de pagar um advogado.
essa denúncia, né, ela pode então por conta própria ou ela vai precisar de um acompanhamento em algum momento desse processo de um advogado? Não há necessidade, a denúncia ela pode ser registrada à autoridade policial ou ao Ministério Público. Toda essa fase preambular, investigatória, inquisitiva, ela pode ser feita individualmente pela vítima, pela esposa, pela mãe, pela mulher propriamente dita. Precisa de alguma testemunha? É sempre bom. A avaliação final, por ocasião de uma decisão judicial, nós temos que ter a certeza que o Poder Judiciário vai julgar de forma imparcial, onde ele vai analisar um conjunto de provas para que haja um veredito e esse veredito seja realmente de acordo com o que é a realidade dos fatos que ocorreram. E a prova testemunhal é uma das provas admitidas e uma das principais nesse caso. A palavra só da mulher, ela ainda não é dado como um valor significativo para o Poder Judiciário, porque há o contra-argumento, né, do homem. Geralmente esses crimes são praticados dentro de 4 paredes, onde não se tem testemunhas, onde não se tem maiores detalhes, o que dificulta, né? O que precisa, Tatiana, se você me permite... Por favor. É nós nos conscientizarmos, nós seres humanos, que nós estamos em pleno século XXI, que nós precisamos divulgar. Nós precisamos criar campanhas realmente no sentido de fazer com que o que se ouvia outrora, o que se ouvia há pouco tempo atrás, onde uma frase, por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é fazer ao contrário. Em briga de marido e mulher, nós devemos meter a colher. Temos que denunciar, interferir, temos que proteger. Denunciar. Homem que é homem, não bate em mulher. Eu acho que existem algumas frases muito marcantes que os veículos de comunicação, as entidades assistenciais devem promover no sentido de divulgar. Perfeito. Mais uma perguntinha de Goiânia, também pediu para não ser identificada, claro, a gente vai respeitar. Como as autoridades podem definir se a agressão é verdadeira ou se a pessoa fingiu que foi agredida? Olha, é sempre difícil. Tem uma série de fatores que eles analisam, né? As próprias marcas físicas. Se houve uma agressão física, exatamente. Se houve a retenção, por exemplo, numa agressão patrimonial que nós não citamos por ocasião daquela divulgação de algumas séries de agressões, na agressão patrimonial, o homem, o marido, o namorado que reteve um documento, reteve a carteira de habilitação, reteve a carteira de identidade, destruiu um bem da esposa, da mulher. Essas provas, amanhã ou depois com uma destruição, se houver vestígio, acaba também contribuindo para a apuração da verdade. Mas é muito difícil. Então é isso que nós estamos buscando. A lei prevê a possibilidade de se punir o agressor de vários tipos de violência contra a mulher. Nós citamos alguns, agora a prova é fundamental. A prova testemunhal é conhecida como a rainha das provas, onde uma pessoa que presencia, ela tem uma obrigação, é um dever cívico de informar a autoridade policial o que ela realmente viu, em benefício da própria instituição da família. Perfeito. Gente, eu quero reforçar o telefone. O Disque Denúncia é para qualquer município do Brasil. O número é 180. Você pode ligar, fazer a denúncia. E como a gente recebeu orientação, né, aqui do advogado hoje conosco, Dr. Luiz Henrique Cirilo, você pode buscar qualquer delegacia. Alguns municípios têm, inclusive, a delegacia específica, né, para a mulher. Se não tiver, você pode procurar a delegacia e fazer essa denúncia. Ou o Ministério Público. O Ministério Público. O Ministério Público tem esse papel de fiscalizar, de ser o porta-voz das representações da sociedade ao judiciário. E a gente tem que combater, sim. Para finalizar, tem mais alguma informação que você acha pertinente compartilhar e que a gente não tenha falado, citado? Não, eu acho que foi abordado de uma maneira genérica. É importante que nós tenhamos essa conscientização. É importante que a mulher denuncie. Eu sei que, no caso concreto, ela preocupada, já vitimada em razão das sequelas da agressão, às vezes ela fica vulnerável, ela fica fragilizada. Mas a expectativa é que os familiares deem apoio para que haja denúncia, para que haja esse combate, para que essa pessoa seja exemplarmente punida, para que possamos estimular
que outras mulheres também façam, no sentido de que, de alguma maneira, nós possamos diminuir essas estatísticas alarmantes que nós temos no nosso país. Muito obrigada, viu, pela gentileza da presença. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado. Até uma breve oportunidade. Até mais. Lembrando, Disque Denúncia 180 para qualquer município do Brasil. Se houver agressão, denuncie. Próximo bloco a gente volta com outras atrações. Até já.